Eu prefiro a escola britânica. Eu nunca esqueci mesmo essa aula. É porque a gente ficava no Evangelho de casa, contando os segundos para dar 9 horas. Aí eu disse, Bruno, depois dessa aula de Ricardo, eu disse, Bruno, não precisa disso. Deu 9 horas, a gente faz, né? A gente pelo menos achar que a gente não é tão baixo assim. Ai, gente, mas bora lá. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início à nossa noite e o evangelho, então, é realmente aberto aleatório, né? Certo. Antes da gente fazer a leitura do evangelho, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual por mais uma vez estarmos aqui, por termos conseguido chegar, cada um com seus afazeres, mas estamos aqui, então agradeçamos esse momento e que possamos aprender e colocar em prática tudo que for dito hoje e pedindo sempre a proteção da nossa Mãe Maria e guia também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos vossos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, deixa eu abrir aqui. Quando é muito grande, a gente pode ler só um pedacinho, né? Então, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 7 é bem grande, o item 7, aí a gente lê um pedacinho e daqui a pouco a gente comenta, né? Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia interferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recurso, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, aí tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeito e honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Ele segue aqui, mas tem mais uns 3 parágrafos, mas eu li até a metade. Então, é bem,
assim, a gente comenta bastante, né, quando por exemplo, em relação às provas, que a riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a miséria, né? Que é como ele fala aqui. Isso é um fato. Porque quando a gente tem tudo, a gente não precisa lembrar de muita coisa, né? A gente não precisa fazer muito esforço para muitas coisas, né? E aí, hoje mesmo, eu estava mais cedo conversando com minha mãe, e aí ela falou assim para mim, ela disse, tu viste uma notícia de que Messi, jogador de futebol, né? Tava fazendo feira, e aí todo mundo, né, acabou reconhecendo ele, foi um alvoroço assim, ele parou de fazer a feira, foi pro carro para não tornar um tumulto no supermercado, e a mulher dele continuou fazendo a feira, já que ela não é tão famosa, né? Aí a mãe parou e olhou para mim assim, como deve ser fazer uma feira sem colocar um lado no carrinho, porque minha mãe tem esse costume. Se a feira não der muito caro, eu levo. Eu disse, mãe. E olha que assim, né? Minha mãe não veio com a missão da miséria, mas não por enquanto. Mas assim, né? Classe média, mas assim, aí ela dizendo, como deve ser fazer uma feira sem colocar o lado do carrinho assim, se não deve ser, eu passo por último. Se não der muito caro, eu levo. Aí eu disse, mãe, eu peguei esse costume teu, porque a gente, de vez em quando não, né? Todo mês a gente separa, esse lado do carrinho vai, esse lado do carrinho a gente, se der, a gente leva. Mas assim, brincadeiras à parte. O supérfluo, exatamente, né? Que é o que a gente, né, não precisaria, né? Mas mas com certeza passa sem ele, né? E aí eu dizendo, mãe, mas a gente precisa agradecer, porque. E aí depois eu falei sério, né? Eu disse, a gente hoje tem a possibilidade de botar o que é necessário. E a gente consegue botar o que é necessário, graças a Deus, sem dizer assim, será que eu posso levar o necessário, né? E assim, né, a gente não veio com essa prova, nessa encarnação, né? Mas é uma coisa para a gente refletir. A gente não tem, né? Acredito que ninguém aqui seja igual a Messi, multimilionário. Mas. Ai, gente, mas assim, a gente, né, nessa encarnação aqui, ninguém veio com essa missão, aliás, com essa prova da riqueza, né, extrema, mas a gente tem a possibilidade de fazer muitas coisas com o que a gente recebeu, né? E cada passo, cada coisinha que a gente, eita, hoje eu acordei bem, vou agradecer. Então, cada coisa que a gente passa, né, é difícil, são passos que a gente dá, passos difíceis às vezes, né, do dia a dia, mas que a gente deve agradecer, né? Porque por mais que a gente não tenha, às vezes, aquilo que a gente sonha, né? Eita, queria ser, se eu fosse rico. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu fico pensando, se eu ganhasse na Mega da Virada, eu ia fazer tanta coisa. Ia nada. Por quê? Tu não faz com o que tu tem, por que tu não faz, né? Porque em relação a outras pessoas eu tenho muito, por que eu não faço, né? E com certeza, outras pessoas que não têm a mesma condição financeira que eu vão dizer assim, se eu ganhasse o salário que aquela menina ganha, eu faria tanta coisa, né? Mas vê, Chico ganhava quanto de salário? Quantas coisas ele fazia, né? Pelo contrário, ele doava. Ele não precisava, porque o que ele ganhava era aquela parte do carrinho, se, né? Se ele nem precisava disso. Com certeza passaria sem e passou, né, a vida toda, sem precisar dessa coisa, né? Mas vou embora assim, senão estão a falar aqui, eu tô morrendo de frio. Pode-se embora. A palavra é sua. Obrigado, teacher. Tome. Já tá aí. Já tô. Né? Depois da nossa professora ter falado aqui, né, um pouquinho, né?
Bem, gente, nós vamos começar hoje a falar do caminho que nós vamos chegar, todos nós um dia, não é? E teremos anjos. Como diz a música, né? Hã? Ah. Bem, a gente vai começar a falar hoje sobre os anjos, mas só que hoje a gente vai falar sobre como que a Igreja Católica vê os anjos. E a semana que vem, se der tudo certo, a gente finaliza falando sobre a parte da doutrina espírita, como vê os anjos, né? Aí o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? Os anjos, segundo a Igreja Católica e outras religiões, tiveram sobre diversos nomes. Anjos quer dizer seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. E é interessante que até hoje nós vamos encontrar povos e outras culturas que têm, seja nos santos, seja nas suas divindades, nomes, e que muitas das vezes eles entendem ou compreendem, no entender deles, que são seres que estão acima do que nós estamos no plano físico, não é? A existência dos anjos é um estado de fé desses seres espirituais criados por Deus e que encontramos relatos deles na Bíblia. É interessante porque eu estava lendo que assim existem milhares e milhares e milhares de nomes de anjos, mas apenas 4 são citados na Bíblia. São 4, são muito conhecidos. Tereza, sabe o nome de algum desses anjos, Tereza? O nome mesmo ou O não, o nome, só o nome. Miguel e Ana. Saberia o nome de algum anjo? Gabriel. Gabriel? Rafael? Hã? Não. Mas isso aí é uma outra coisa. Olha. Rafael, Gabriel, Miguel. São 4. Rafael, Miguel, Gabriel. Vocês vão esperar. São 4. Ricardo. Olha! Chegou um aí. Chegou. Que decepção é essa? Chegou. Bem, aqui na frente eu vou deixar vocês lembrar o nome desses 4 anjos. Mas aí bem interessante que na próxima aula eu vou ver se eu consigo trazer uma coisa que eu estava pensando, né? Para que vocês descubram o anjo de vocês. O anjo de guarda de vocês. O nome? O nome do anjo de guarda de vocês. O meu eu sei. O meu de guarda. Gael é um anjo também. Agora, vê só. Agora, o que é mais interessante é que quando a gente vai ver a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é um livro que é de interpretações, não é? Mas desses... Olha, ela vai afilando, vai filar. Lúcifer é um anjo. É um anjo caído. A gente vai entrar nesse detalhe também lá na frente. Mas interessante que quando a gente vai ver a Bíblia, um dos anjos que é mais citado, são 4, mas um dos que é muito falado é um que é chamado de Micael. Que é Miguel. Então Miguel é citado. Olha. Temos um anjo entre nós. Interessante que tem quem já assistiu aquela novela que passava na Record, não é? Não era os 10 Mandamentos, não. Era outra. Já fez a Bíblia toda.
Ele já fez a Bíblia toda ali, né? Pronto. Mas tem uma dessas fases que aquela novela, aquela emissora passava, e tem um momento que é muito crucial, que está na Bíblia, e que fala justamente, possivelmente, de Miguel. E Miguel está relacionado com uma pessoa que é muito, muito importante em termos de história, que é quem? Vamos dizer assim, marcou o Antigo Testamento. Aquele que, deixa eu ver se eu me lembrar agora o nome, eu sabia, não está com o nome dele na mente. Espera aí. Moisés. Mas por quê? O que é que tem a ver Miguel relacionado a Moisés? Porque assim, o que se narra, o que se fala, é que Moisés foi um dos grandes profetas. Só que tem uma parte lá, já no finalzinho da vida de Moisés, quando ele estava entre nós, o que é que aconteceu? Moisés, ele queria conhecer e ver a face de Deus. Então narra que Deus conversa com ele, com Moisés, e diz assim: você não vai ver o meu rosto, mas você só vai poder ver as minhas costas. Isso é o que está lá. Só que quando Moisés ele morre, o que é que Deus faz? Envia Miguel. Porque quando Moisés morre, Moisés sabe que vai morrer, ele se deita e Deus pega, leva a alma de Moisés. Só que o corpo de Moisés estava ali. E nisso é que entra Miguel. Por quê? Porque Deus manda o pede, vamos dizer assim, que Miguel pegue o corpo de Moisés. Só que quando Miguel vai pegar o corpo de Moisés, aparece um outro espírito que pode se datar assim, Satanás, ou as pessoas falam muito de Lúcifer, não é? Mas vamos colocar aqui, Satanás, suponhamos. Então, quando Miguel vem, Satanás vem para pegar o corpo de Moisés. Ali fala que há uma luta, só que Miguel ganha. E fala assim, entre o mundo não houve profeta, homem como Moisés. E foi levado o corpo dele. Mas por que estou falando isso? Porque assim, ó, a existência dos anjos é um estado de férias, seres espirituais criados por Deus, e que encontramos relatos deles na Bíblia. Tudo isso que a gente está falando significa o quê? Que os anjos eles já existiam há muito, muito, muito tempo. Quando a gente entende que os anjos são seres antes da humanidade, isso faz com que a gente entenda um pouco o processo reencarnatório nosso. A gente vai juntar um pouco com a reencarnação, com esse processo que a gente vive. Os anjos estão com você muito antes do seu nascimento, lhe protegendo e intercedendo por você. O Salmo 90, vamos encontrar, isso acho que todo mundo aqui conhece, né? O Salmo 90. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará até você. Cadê? Vamos encontrar. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Alguns salmos são muito conhecidos, são salmos que as pessoas trazem para si. Então, ele fala que os anjos já são aqueles que estão ali para proteger você. E todos nós temos um anjo de guarda. Tanto é isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na coletânea de preces espíritas, tem lá, prece aos anjos de guarda. E você pode fazer ali aquela prece e direcionar no seu anjo de guarda. Segundo a igreja, os anjos levam a Deus os nossos, só que aqui não seria corações, seriam os nossos pedidos.
nossas boas ações, eles procuram nos alertar sobre os caminhos que temos que passar. Anjo em grego, não sei porquê, alguma coisa faltou, mas anjo em grego significa mensageiro em algumas religiões. A angelologia é a reunião dos anjos, alguma coisa que saiu errada aí, esqueci. A angelologia é a reunião dos anjos, podendo encontrar também como angelologia, estudo dos anjos. A angelologia é o estudo dos anjos. É uma disciplina teológica que investiga a existência das criaturas angelicais e esse papel na história da criação divina. Estão presentes nas escrituras sagradas. Esse texto aqui a gente vai encontrar lá no livro O Céu e o Inferno. Normalmente os anjos são caracterizados com asas e uma auréola dourada em torno da sua cabeça. O que você acha? Os anjos têm asa ou não têm asa? Tem não. Na minha opinião, não. Não tem opinião não, né? O que você acha? Os anjos têm asa ou não têm asa? Bem. Tereza, tem ou não tem? Não tem. Essa auréola é a luz que emana deles. Júlio, você acha? Não tem necessidade, não. Micheline? Não. Existe. Existe anjo? Não, tem Não, não. eu perguntei assim, na sua opinião, os anjos têm asas ou não têm asas? Não, eles têm o que eles quiserem ter. Mas Ricardo? Não tem necessidade. Mas se ele for se apresentar para uma pessoa católica muito fervoroso, ele, se tiver necessidade de se mostrar com asa, ele vai se mostrar. Se fosse mostrar a uma espírita, não vai ser preciso, esse espírito superior. Então, de acordo com a necessidade. Vocês acertaram, porque veja só. Aqui é um anjo, viu? eita. Não faz as pernas, já ficava asa. Não estou falando de desenho. Bom, aqui é um anjo. Então, veja só. Os anjos, como espíritos iluminados, eles têm uma energia em volta deles. Só que muitas das vezes essa energia é tão forte que as pessoas podem ter a impressão que são asas. Mas claro que, como vocês falaram, eles podem se apresentar como eles querem, ou como eles podem se apresentar. A gente sabe que o espírito, quando ele tem um conhecimento, o perispírito dele, ele é, vamos dizer assim, é adaptável ao que o espírito queira que ele possa se adaptar naquele momento, não é? Então a gente sabe que é a plasticidade, se não estiver enganado. Micheline, Ricardo, se estiver equivocado, vocês podem me corrigir. Eu acho que é a plasticidade que facilita com que o espírito possa fazer essa moldura nele. Só que é bom. Oi? Professor que é bom. Então a gente sabe. Então a gente sabe que a energia deles, dos anjos, pode para algumas pessoas aparentar ser aquelas asas, ou necessariamente ele não precisaria de asas para isso. Porque para os católicos, a imagem da auréola, a imagem das asas tem um significado para eles. E a gente sabe que os espíritos não precisam de asas para voar. Quem aqui não já sonhou em algum momento voando, sentindo o vento? Não. Eu já, uma vez. Eu já sonhei uma vez que eu estava voando com outras pessoas, só que nisso tem sempre alguém segurando a sua mão. Tinha alguém segurando a minha mão. Então eu já senti assim, aquele vento, só que é interessante porque a gente, quando vai ver as obras da doutrina, a gente vê que as pessoas falam de levitar, né? Que há espíritos que não precisam estar se movimentando, pisando na terra, tudo bem. Tem outros que vão levitando, voando. Coisa boa, né? Facilita a nossa locomoção, né? Eu fiquei aqui subindo. Eu voava dormindo Ah, para o interior dos meus avós. Oi? Sempre sonhava voando para lá. Né? Toda noite eu ia para lá. Viajava quilômetros
500 quilômetros. Devia dar uma aula só dessas questões para a gente aprender a Não é? lembrar dos textos dos sonhos. Para dar os detalhes todos. Como é que a gente se prepara e tudo mais. Vê que interessante. Normalmente os anjos são divididos em grupos e em hierarquias. Vejamos alguns. Aí, ó. A primeira divisão entre os anjos mais comuns abrange os mais íntimos de Deus. Os serafins vem do hebreu e do grego e que significa queimar, é a ordem mais elevada da esfera dos anjos. São os que estão mais próximos de Deus. Vamos lembrar uma coisa. Todas essas divisões que estão aqui não significam que sejam dessa forma. Isso é a divisão da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Lembrando bem isso, né? É da Igreja Católica. Né? Porque quando a gente vai ver a doutrina espírita, a gente vai ver que existe para os espíritos graus distintos uns dos outros. Aí, ó. Os querubins do hebreu. É tudo perturbado mesmo. Oi? Fabiana, né? Os querubins do hebreu são os seres misteriosos. Os povos da Mesopotâmia os chamavam de, eu não sei pronunciar esse nome, então Carubo, alguma coisa assim, que significam anjos poderosos. Interessante que eles botam outras denominações, outros grupos, como os tronos, que é uma parte dos anjos. E os tronos do grego, que significam anciões, são 24 anjos que estão, vamos dizer assim, nesse grupo chamado de tronos, que ficam diante de Deus. Símbolos da autoridade divina e da humildade, da perfeição, pureza de toda contaminação. Essa é a primeira divisão entre os anjos. Segundo o que eles acreditam, os tronos é a primeira divisão dos anjos. São 24 anjos e que esses anjos eles ficam diante de Deus. Então, são anjos que ficam ali muito próximos de Deus, mas são 24. E é a primeira divisão criada por Deus em relação aos anjos. Engraçado que os serafins são a ordem mais elevada. E os tronos são os mais que têm autoridade mais elevada. Como assim? Nós temos que ver, Teresa, a gente tem que ver uma coisa. Quando a igreja colocou os anjos como seres criados da divindade, eles não têm a visão que nós temos em relação ao progresso do espírito. Então, aqui várias pessoas podem ter interpretações diferentes. Puderam botar os querubins como sendo os mais poderosos, mas colocaram também os anjos como sendo de uma parte que seria a primeira criação, a primeira divisão. Lembrando que isso é justamente a interpretação do que eles entendiam como os anjos. Possível. Oi, diga, Bruno. Pode fazer essa questão aí da hierarquia dos anjos, semelhante à questão que o livro dos Espíritos na pergunta 100 faz para a gente, né? A gente sabe que os anjos, eles são o próximo passo que a gente vai chegar, como a gente fala dos reinos, né? O reino da terra, não antes. O mineral. O mineral, o vegetal, o animal, o mineral, e aí a gente vai para o reino angelical, que é justamente contando esses seres aí. E aí isso vem muito com a questão da mitologia que a gente estudou lá atrás, né? Foi até Michelin que trabalhou com a gente essa questão, né? A gente em constante contato com a espiritualidade superior interpreta o que a gente vê da forma como a gente consegue perceber. Então, essa criação católica, né, não é nada mais, nada menos do que uma percepção daquilo que existe, mas a forma como eles interpretam. Então, a gente pode ver que existem classes, que nada mais é o quê? A gente chegar no reino angelical não é automaticamente atingir a angelitude por um todo. A gente vai galgando passos, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, assim como no reino nominal que a gente está.
qual o principal ser que já passou por aqui o mais evoluído? Jesus. Então, Jesus está numa classe, tá, ele já atingiu outro reino, mas vamos dizer, quando ele se corporificou aqui, ele estava numa classe hominal muito diferente da nossa, né? E acontece isso também, essa questão. É por isso que a gente vai ver que a questão da hierarquia ela é necessária em qualquer local que se exista para que as coisas possam funcionar, né? Até que se prove o contrário, pelo menos para a gente, né? Então, vão ter pessoas que vão atingir graus mais elevados com menos elevados, né? No reino angelical, eu tô perguntando mesmo. Ah, eu não sei, amiga. O Pô, reino de Jesus já transcendeu as coisas. É porque isso quem faz, o ser humano, a gente trabalha com uma coisa chamada escala de Kardashev, certo? Isso é a ciência quem fala. Então, a escala de Kardashev, ela divide a evolução do ser por capacidade de domínio energético. Existem algumas pessoas que já conseguem dominar a energia do próprio corpo. Existem pessoas que já conseguem dominar a energia do seu planeta. Existem pessoas que conseguem dominar a energia de uma galáxia. Existem pessoas que conseguem de várias galáxias. Então, assim, essa questão de saber onde Jesus está, eu não sei, mas ele está muito além. Com certeza. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês, a gente vai parar aqui, depois a gente continua. Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual a escala estão os anjos? E por que estão nela? Qual é a escala que os anjos estão? Você fala que a escala espírita? Exatamente. Qual é a escala? Aonde os anjos estão na escala espírita? Qual é a ordem? Terceira ordem, primeira ordem, segunda ordem? Exatamente. Qual é a escala em que os anjos estão? E aí? Quem se arrisca? Os universitários, por exemplo. Oi? Diga. E Ana? Se arrisca? Depende do anjo que você está falando, né, não? Hã? Depende do anjo que você está falando. Porque se for o anjo guardião, ele não é muito mais elevado do que nós, né? É isso que a gente tem visto. Então, se for um anjo que você considere aí um ser puro, já vai ser, já está lá no topo da escala, da pirâmide. O ponto principal que eu estava pensando aqui é que existem ou não espíritos de luz e os anjos já estão numa escala mais superior ainda, que estão próximos de Deus. Os espíritos de luz estão embaixo. Então, também, aproveitando o gancho, os espíritos de luz podem um dia se transformarem em anjo? Transformar não, né? Se elevarem ao grau de anjos. Pode. Sabe por quê? Quando a gente vai ver, Bruno falou aqui. Quer falar, Michelin? Não, depois eu falo. Bruno falou na escala espírita, Ricardo também. Então, por que eu fiz essa pergunta aqui? Qual a escala em que os anjos se encontram? A gente vai encontrar essa resposta no livro dos Espíritos. Aonde estão os anjos? Qual a escala dos anjos na doutrina espírita? Primeira ordem. Os anjos são espíritos de primeira ordem. Quais são as outras ordens? Primeira, segunda e terceira. Quem estão nas outras ordens? Nós estamos na terceira ordem. E segunda? A segunda são aqueles espíritos de bons espíritos. Oi? Que são chamados espíritos de luz. A gente vai encontrar isso, essa resposta. Isso é muito relativo, né? Eu estou falando. Se a gente for para espírito de terceira ordem, existe o próprio espírito mostra para a gente que existe uma série, divisões infinitas para eles, né? Desde aqueles realmente muito maus até aqueles ainda ignorantes e que querem crescer, que talvez sejamos nós. Então, Porque assim, quando eu fiz essa pergunta, fui olhar no livro dos Espíritos para saber aonde os anjos estariam na escala espírita. Na pergunta 128 do livro dos Espíritos, aí Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos?
Então, o que Kardec quer saber? Os anjos estão em uma escala diferente dos outros espíritos? Aí a resposta dos espíritos a Kardec: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, ele está dizendo aqui que os anjos estão na primeira escala, como espíritos puros. Então, para Mas não nós, são todos os anjos, É. né? São alguns anjos. A gente sabe que são alguns, aqueles que já alcançaram a Para perfeição, gente não né? confundir, a gente está confundindo o anjo que a Igreja Católica fala como um anjo guardião nosso com o anjo que está falando. Nossos anjos guardiões geralmente são mentores, entende? É como o Michele falou. Por exemplo, o meu guia não é o mesmo, não tem a mesma evolução provavelmente do que o guia de Chico Xavier, que era Emmanuel. Entende? A gente sabe que Emmanuel já era um espírito em outro patamar. E aí a gente também não esqueça, né? Quando a gente está falando de ordem, de evolução, não quer dizer que está no mesmo reino. Espíritos de primeira ordem, na sua grande maioria, estão em outro reino, que é no reino angelical, não é no reino humano. Porque a gente sempre vai ligar um ser, o espírito, à forma. O espírito não tem forma. A gente chama às vezes assim, ele é amorfo. Muitas vezes se representa como um ponto de luz ou como várias outras coisas. O espírito, nós não temos forma. Porque ele fala, porque ele questiona aí que eles são criações diferentes, né? Porque se você for de fato aprofundar esse estudo, você vai perceber que a forma e todo o domínio desses seres são completamente diferentes do nosso. Existe um livro que é muito bacana e que mostra o contato de um espírito da nossa ordem com espíritos muito mais evoluídos, que é Na Próxima Dimensão, Inácio Ferreira Carlos Bacelli, em que ele vai para uma viagem, né, intergaláctica, sei lá, esse Isso negócio aí, aí, isso aí. né? E ele vai para uma outra dimensão, que é a dimensão adjacente à humana. E aí, quando se apresenta esse ser, ele se apresenta como luz e ele se corporifica para que a gente possa entender e ter essa concepção. Mas ele diz: eu já não preciso mais da forma para sobreviver. E agora eu trabalho com outras coisas que é muito diferente do que vocês começam É. É bem interessante, porque assim, quando a gente fala dos espíritos de primeira ordem, diz assim: não sofrem mais a influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outras ordens. Aí no final fala assim: esses espíritos de primeira ordem são aqueles designados muitas das vezes como os anjos, os arcanjos ou os serafins. Aí por isso que eu coloquei isso aqui e peguei a resposta do que os espíritos responderam a Kardec. Só para a gente ter essa comparação de como que esses anjos estariam na hierarquia, vamos dizer assim, em relação ao que nós conhecemos como escala espírita. É claro, mas como o Bruno falou. E a gente vai ver que a escala espírita, dentro da escala, existem outras subdivisões. Então, é infinito. Tu ia falar, Michelin? Eu ia falar, o que o Bruno falou, que para a gente não confundir, porque você está aqui falando dos anjos e da classificação que a Igreja Católica dá aos anjos, né? Uhum. E quando a gente fala em anjo no Espiritismo, não é o mesmo anjo, né? A gente vai falar de maneira diferente. A gente está falando de um espírito puro, não é? Ou está falando como é que você falou aí? Anjo guardião, não é? Mentor, né? Mentor, ou um espírito, até um espírito simpático, né? Que a gente diz que está ali nos influenciando, o irmão que está me dizendo alguma coisa. Então, a gente não pode confundir essas coisas, porque aí Teresa, como conhecedora da Igreja Católica, né? Ela conhece os anjos com essa classificação, né? Com essa divisão e ele até fala aqui que existem 3 hierarquias, né? Uma hierarquia é que vai falar sobre eles são designados de acordo com a função que exerce no céu. A segunda hierarquia, de acordo com as funções atribuídas no governo geral do universo. E a terceira hierarquia, de acordo com a tarefa que eles têm com a sociedade. Ele divide mais ou menos assim, esses anjos, né? E é completamente diferente da gente. Só para a gente não fazer essa mistura, porque quando você fala ali o anjo está em que categoria, aí depende do que a gente está chamando de anjo, né? Entendi. Aí, ó. A segunda divisão dos anjos é composta de príncipe da corte celestial.
Neles vamos encontrar os chamados dominações. Quando ele fala aqui dominações, são um grupo de anjos que estão falando aqui, no entender deles, tá? Que são os anjos com a função de regular as atividades dos anjos inferiores. No entender deles, esse grupo de anjos, dominações, ele tem a função de regular as atividades de anjos inferiores, das funções a outros anjos. Anjos conhecidos como virtudes, responsáveis pela manutenção do curso dos astros para que a ordem do universo seja preservada. Os anjos conhecidos como potestades ou autoridades garantem a ordem do cosmos. Terceira ordem dos anjos inclui os mais próximos da humanidade, conhecidos como arcanjos e os anjos. Os arcanjos são a hierarquia muito alta dos anjos. O arcanjo Micael, que significa Miguel, e o anjo Gabriel são mencionados no Novo Testamento. Alguns arcanjos conhecidos: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. O que significa luz de Deus não é mencionado na Bíblia cristã ocidental, mas tem um papel importante em um livro apócrifo. Esse anjo aqui, Uriel, ele vai ser encontrado muito no livro dos sagrados, conhecido como apócrifos. Os anjos caídos são aqueles que se rebelaram contra Deus. Entre eles está Lúcifer, o que significa luz, ou portador da luz, na tradição cristã. Ele é representado como um anjo que queria estar acima de Deus, foi expulso do céu para o mais profundo dos abismos. Existem mais de 100 nomes de anjos. Devemos levar em conta as culturas e as religiões, mas alguns nomes conhecidos deles. Aqui, quando a gente vai ver, tem uma infinidade de nomes de anjos. Tem muito anjo. Eu peguei alguns. Só que tem alguns que para você pronunciar eu não me arrisco, porque é bem complicadinho dizer o nome deles, né? Engraçado que esse aqui, esse Abade da Han, sei lá, se eu estiver errado, já não me perdoem por aí. Aqui está dizendo que ele é um anjo da 5ª hora da noite. Aí tem esse Abraxos, tem Adonael, tem Baradiniel, tem esse Samuel, que é aquele que busca Deus, não é? Aí interessante nesse estudinho que nós vamos ver. Samuel Hã? deve ser Samuel, né? Que foi que, segundo a Igreja Católica, que foi quem anunciou a Maria a vida de que ela iria ficar grávida. E interessante que quando a gente vê todo esse percurso que a Igreja Católica está mostrando, a gente lembra muito dos graus, o caminho que eles percorreram. Porque a gente vai ver que o espírito encarnado, ele vai percorrer um caminho, com o passar do tempo ele vai se esclarecendo e vai progredindo. Não é o que a doutrina espírita nos fala? Ou seja, Bruno e Ana e todos nós que estamos aqui, nós temos um ponto de início. Nós começamos caminhando, nós começamos a nos esclarecer e nós estamos progredindo. Nós somos hoje espíritos mais esclarecidos do que outras encarnações que tivemos. Não significa perfeição ainda para nós, né? Os anjos são seres divinos que têm a capacidade de encantar os seres humanos, através de filmes, através de livros. Então, a gente vai ver que tem pessoas que se encantam com os anjos, porque são aqueles seres que muitas das vezes aparecem e as pessoas ficam encantadas, achando que é algo, uma criação apenas de Deus, uma criação que Deus fez acima dos homens. Só que quando a gente puxa para a doutrina espírita, a gente vai ver que os anjos são o que todos nós um dia podemos ser. Porque nós vamos percorrer uma longa estrada, uma longa caminhada. Deixa eu botei mais alguma coisa aqui. Tem não, né? Pronto. Então você vai até aqui. Me diga uma coisa, você ou quem mais souber, minha dúvida.
a Igreja Católica diz que os anjos são criações à parte, não é isso? Eles já nascem, eles já foram criados perfeitos, né? Exatamente. Eles, No entender deles. no entender deles. Então, como ele diz ali, que tem 3 ordens de anjos. Então, um anjo que está na terceira ordem ali deles não vai nunca sair daquela ordem, não é isso? É isso que eu estou entendendo, né? Ele sempre vai ficar naquela função eternamente. Não progride. Não há progresso para o anjo, né? É isso que eu estou entendendo, né? Porque é interessante, né, Ricardo? Porque assim, a gente entende que o espírito ele progride sempre. Não, na ótica espírita. Na ótica espírita. Mas na ótica católica, eles foram criados já com aquela bagagem e eles não vão subir, Eles não não tem vão. progresso. Eles são perfeitos naquela limitação deles. Aqui, ó. A terceira ordem dos anjos. São os que são mais próximos da humanidade. Conhecidos. castas que você não pode mudar. Não pode. Porque Miguel vai ser sempre arcanjo. vai ser sempre. Por mais que ele trabalhe, por mais que ele faça, ele não vai sair. Veja. Desestimula até o espírito crescer, né? Não vou sair daqui. Então já vem a doutrina espírita e já mostra que a gente vai chegar à escala da perfeição. Cada um no seu esforço, né? É interessante porque são os que nós conhecemos, não é? Os serafins, os querubins, são aqueles anjos que nós aprendemos a conhecer pela Igreja Católica. Só que é como o Bruno está falando, que a gente vai encontrar depois, com o passar do tempo e com o esclarecimento que nós vamos tendo, justamente uma visão totalmente diferente. Não é? A gente já sabe, já entende que o Espírito, como um anjo, ele vai se apresentar como ele quiser, não é? Qual o objetivo para os anjos estarem conosco? Qual o objetivo deles em nossas vidas? Então, para a Igreja Católica, os anjos eles estão ali para proteger a humanidade, para proteger a cada um de nós, né? E nós vamos indo entendendo a capacidade que eles têm de muitas das vezes nos direcionar para um caminho melhor. Só que assim, tem muitas culturas, tem estudos muito mais aprofundados sobre os anjos. Então, tem pessoas que vão estudar os anjos com uma profundidade muito maior. Então, o que Kardec mostra aí nessa primeira parte é justamente o olhar que a Igreja Católica tem em relação aos anjos. E a gente vai ver com a doutrina espírita um olhar totalmente diferente. O mais importante disso tudo aqui é que nós podemos ser esses anjos um dia, em algum momento da nossa evolução como espíritos. Só que é interessante isso aqui, porque fala assim, ó. Todas as religiões tiveram sobre diversos nomes anjos, quer dizer, seres superiores à humanidade. Então a gente vai ver que durante toda a humanidade, esses anjos foram esses seres que sempre estiveram conosco, esses intermediários entre Deus e os homens. Só que nós podemos estar em contato com eles, como? Pelas orações. Só que muitas das vezes nós não temos fé suficiente. Às vezes nós somos muito descrentes de certas coisas e nós precisamos. Eu tentei procurar mais coisas e não achei, então eu peguei muito que estava no livro Céu e Inferno e só pesquisei ali embaixo o nome desses anjos. Então, assim, o que nós precisamos entender é que para a Igreja Católica eles não têm essa grandeza, essa evolução toda. Mas que a gente, em algum momento, vai entender que nós passamos por isso. Mas deixa eu voltar uma pergunta que eu não sei se foi o que Bruno explicou e eu voei, e também com o que Ricardo falou. Na doutrina espírita, não existe um grau de perfeição que está acima dos nossos conhecidos espíritos de luz, a exemplo de Emmanuel, André Luiz, não tem uma escala superior a eles? Até onde a gente sabe, a escala maior são de primeira ordem, são os espíritos puros.
até o que a doutrina espírita nos mostra. É aonde o espírito chega, o topo, vamos dizer assim. Só que a gente sabe que existe progressões dos espíritos, talvez não esteja ainda muito aquém do nosso conhecimento. Com certeza, André Jesus Luiz já evoluiu mais ainda. André Luiz e Emanuel estão nesse topo dos topos, não, né? Pronto, era isso que eu queria saber. Aí, no caso, os espíritos que estão no topo do topo, eles não têm mais a necessidade nenhuma de reencarnar, assim como Emanuel e André Luiz também não tem, mas reencarna se quiser. Aí vem para ajudar e volta. Eles ainda têm a necessidade? Sim, Emmanuel e André Luiz? Eles têm. Vê só, não. Quando a gente vê vários livros de André Luiz, quando a gente vê vários livros de André Luiz, inclusive esse Ação e Reação que a gente vai ler agora, né? Vai estudar agora. Eu já estou estudando ele. A gente vai vendo que tem espíritos que estão ali com missões em outros lugares, ajudando outros espíritos, e que a gente imagina que aqueles espíritos tão devotados, tão bons, tão amorosos, cuidadosos, né? Que estão ali nos recebendo, nos fazendo entender o nosso sofrimento, evoluir e tal. Em uma determinada hora, nesses vários livros que André Luiz traz para a gente, por exemplo, ele vem mostrar que aqueles espíritos também são espíritos sofredores que ainda estão em evolução, ainda estão buscando resgatar os seus erros do passado. Apesar de estarem num nível mais evoluído que o nosso, apesar de estarem trabalhando mais, né, além de nós, mas eles ainda estão nessa escala evolutiva, né? Então, eles não são ainda espíritos puros, apesar de serem muito mais. Por isso que diz, no livro dos Espíritos, diz que a gente não alcança uma escala acima dessa que a gente vê aí de primeira ordem, né? A gente não tem como entender isso. E a gente vem falando assim, muito, foi o que tu falou desses espíritos, né? É porque a gente quer muito classificar espírito, né? Espírito de luz, espírito superior, espírito não sei o quê. E na classificação, não tens aí não, né? Sabes qual é a escala espírita para a gente mostrar aqui para tirar essas dúvidas? Ou alguém sabe de qual? É. A escala de terceira ordem que tem, né? Divide muito para cada ordem. Para cada ordem tem algumas classes. Porque isso é meio didático, né? Mas para a gente entender. Ricardo ele é de segunda ordem, mas ele tem, por exemplo, uma moral nível tal e intelectual tal. Então deve se encaixar. Isso é mais para a gente. Para a gente entender. Quando ele vem falar aqui dos anjos em relação a o que a Igreja Católica acredita, né? Ele diz aqui, a Igreja Católica fala que você tem uma divisão de matéria, de espírito e esse ser angelical, não é isso? Você tem 3 divisões, onde elas não se comunicam entre si, onde cada um, eles não se relacionam, não tem um nível de evolução, onde um vai se transformar em outro, não é como a gente aprende no espiritismo, e que fica muito assim, o espírito o anjo é um espírito puro, o homem está ali encarnado é uma alma que está ali que não vai evoluir. Então ele diz que o anjo o que ele tem é de conhecimento é da intuição, não é? E o homem vai ali aprender alguma coisa, mas está sempre preso à imperfeição, porque está ligado ainda à matéria. Aí ele começa a questionar algumas coisas aqui, né? É Quando ele interessante, vem falar de Michelin, anjo. isso que tu falou. Porque eu estava pensando no que você estava falando agora. Realmente, aqui não tem como ele evoluir. Porque ele vai ficar preso ali. Não é? É mais ou menos o que tu está falando, né? Mas é o que ele tem, que o livro fala. Porque você tem essa separação de matéria, de espírito, e eles não se interligam, e um vai ser sempre espírito puro, o outro vai ser sempre espírito sem essa possibilidade de progressão, de evolução, e o outro vai ser sempre matéria, e essa matéria é o quê? Né? Ele questiona aqui, essa matéria é o quê? O que seria, né? Como é que a gente faria essa ligação? E ele diz aqui até uma relação. Alguém quer falar alguma coisa aí que eu estou falando demais? Não. É porque a gente tem André Luiz como um espírito ultra elevado. Ele é um espírito muito inteligente, né? Isso de fato, ele trabalha muito por nós, mas a gente não pode esquecer que a última reencarnação dele foi como Carlos Chagas, né? Que era o médico que inventou a cura para a doença de Chagas.
mas a gente entende que ele tinha, descobrimento não. Mas a gente consegue perceber, estudando a sua biografia, de que ele tinha os seus vícios, tanto na questão do álcool, como na questão do sexo, né? Então, André Luiz é um espírito evoluído, relacionado conosco, mas ele tem ainda as suas evoluções a galgar, né? Ele tem ainda os seus problemas a resolver, né? A gente evolui tanto aqui como lá, né? Então a gente vê que André Luiz ele foi recebido no plano espiritual, a própria mãe dele estava no momento do desencarno, mas quando ele acorda, onde é que ele está? No No umbral. umbral. Aí tem um gap, que eu sempre falo, tem um gap ali do nosso lado. O que levou André Luiz para o umbral se a mãe dele estava ali naquele momento que ele desencarnou? Então tem algumas coisas que a gente, tipo, isso é muito legal de debater e estudar, né? É evolução. Ele passou lá 8 anos no umbral, né? O tempo necessário para que ele pudesse expurgar tudo aquilo que ele adquiriu, que foi um câncer, acho que foi, não foi? Ele Foi, eu acho desencarnou. quase que foi. Foi um câncer, né? Foi estômago ou pâncreas, não sei. E aí depois ele passa por um tratamento no plano espiritual lá com Lísias, né? Lísias ajuda ele e tudo mais. Mas é a gente perceber que os espíritos eles são muito sutis quando passam informações para a gente. E o que a gente acha que é apenas bobagem, tem muita informação contida ali. E a gente começa a entender quem é Emmanuel, né? Emmanuel lembra para a gente que em uma das encarnações passadas ele era um senador romano, uma alta patente para o plano material, para o espiritual não, né? Hoje ele é muito mais evoluído, por isso que eu brinco, poxa, Emmanuel há 2.000 anos atrás, em média, era um senador, então quer dizer que daqui para 4.000 anos a gente pode estar perto da evolução de Emmanuel, então vamos continuar trabalhando, né? Tipo assim, Pois essas é. comparações que dá, é possível, né? Ainda mais agora que a gente tem a doutrina dos espíritos, Emmanuel não tinha, né? Então assim, a gente fazer essa questão de ligação e não esquecer que o que o capítulo 8, quando ele é intitulado de Anjos, ele confronta com a realidade que a gente tem, que a grande maioria quer, são os princípios católicos, é justamente o seguinte, no catolicismo, né, ele tem tudo já estabelecido, são dogmas, né, o que o Ricardo trabalhou aqui, que é o dogma, como até a gente falou, gente, vamos usar dogma para as coisas lá, para aqui não, nós somos princípios, né, a gente já chegou nesse ponto aí, porque são ideias fixas, atemporais e imutáveis. A isso é dado a definição de dogma. E aí ele define anjos como seres à parte da criação que Deus criou para nos ajudar. A gente nunca chega até eles, né? Eles não passaram pelo caminho que a gente passou. É justamente o que o que nós confrontamos aqui nesse ponto. No livro A Caminho da Luz também, ele fala uma coisa bem interessante sobre uma predição de João, apóstolo do amor, onde ele fala lá da questão das predições da besta, né? Que é justamente o período que está enquadrado entre 610 depois de Cristo até 1870, que é justamente esse período, e aí Ricardo trabalhou bem aqui, é justamente a questão de que o papado se institui, né? E aí é justamente um período muito obscuro na nossa história. E isso foi predito por João, e aí Emmanuel fala que João ele é retirado da carne, ainda que encarnado. Os Espíritos, por mando de Jesus, mostram a João o que está por vir. E aí o que é que está por vir, né? As várias, por exemplo, as indulgências, as cruzadas, a Inquisição. E justamente nessa predição do Evangelho de João, mostra que tem toda essa obscuridade. De onde vêm esses princípios? Nesses períodos também. Então são instituídos da força. E a gente vê que tudo é muito lógico. Mas para que a gente entenda essa lógica, é muito importante que a gente entenda história. Se a gente não conhece a história, a gente pode até ver sentido em algumas coisas, mas a maioria a gente fica zoando. E aí, Se a gente fizer, vai, Tereza, fala. se a gente fizer uma comparação assim meio louca, a gente pode dizer que tipo, Emmanuel e André Luiz são os gerentes, os nossos anjos da guarda, os supervisores, nós, os funcionários. Pode ser? Maria, eu acho que a Mona está um ponto acima de André. Eu acho. Tá. Mas Acima disso teriam os coordenadores, que até no filme Nosso Lar mostra, né, aqueles senhores que ficam no controle daquelas, né, que diz a comunicação, né,
onde devem se encontrar, não sei o quê. Ok. Os coordenadores gerais do Tu general. tira esse E exemplo. acima Aqui deles, mesmo. o presidente Deus. Olha. Não. André Luiz, ele dá para gente alguns indícios do mundo regenerado, que é justamente nosso lar. Qual é a característica dos governadores de nosso lar e de cidades espirituais semelhantes a nosso lar? Os grandes líderes, eles são admirados pela sua capacidade intelectual e moral, diferente do mundo em expiação e provas, né? Ela disse aqui no centro, né? Mas então, é o que eu digo, a gente tem que entender, a gente tem que prestar atenção nas nuances dos livros, que esses livros que são mais corridos, não são tão livros muito técnicos, a gente pensa que, eu vou ler um romancezinho de André Luiz, mas tem muita informação forte lá dentro, assim, que são muito sutis, e que se a gente tá deitado lendo, a gente não pega. Até o próprio livro Nosso Lar. Tem tanta coisa ali dentro Sim. que talvez a gente nem percebeu ainda. André Luiz fala em Nosso Lar que os espíritos, eles têm cada um aparelhozinho tecnológico e conseguem se comunicar com os outros através dele. Mas isso foi em 1950 e pouquinho. Era o celular. Só que a gente não se apercebe, né? Ele fala do computador também. Então, assim, é perceber que o que André Luiz traz para a gente é progresso. Mas a gente precisa se ater àquilo. Se eu não me engano, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala do psicoscópio. Um aparelho tecnológico que, se eu colocar aqui perto de qualquer ser, ele vai dizer qual a vibração que você está e o que é que eu preciso fazer para ajudar. Então, isso, já imaginou um psicoscópio para um dirigente de mediúnica? Quando for passar pela porta, só passa se atingir tal vibração. Quanto de nós não ficaria para fora? Para qualquer trabalho, né? Para qualquer trabalho, entende? Eita, olha. Não, o que eu ia falar, acho que era um pedacinho do que Bruno tinha falado, mas é porque o assunto já mudou. Mas enfim, vou falar mesmo assim. Acho que o que eu pelo menos consegui entender, né, da leitura, e o que a gente talvez possa ficar mais focado não é nem na classificação dos anjos, mas é entender, por exemplo, a principal diferença que a gente tem entre a Igreja Católica e a doutrina espírita é que uma das coisas que o Ricardo comentou, né, a gente acredita que a evolução ela não dá saltos, né? Então, inclusive tem uma parte aqui que eu achei bem interessante, mas porque ele fala assim, os anjos eles já são anjos, foi criado o anjo e pronto, e acabou-se. A gente acredita que um dia chegaremos lá, né? Todos os seres estão em evolução, né? Então a gente, pelo menos na visão espírita, a gente tem essa visão de não dar saltos, assim como na ciência. Nada na ciência, nada na natureza dá saltos, né? Sempre vai uma coisa progredindo para chegar em outra, até chegar numa evolução tal que nem sei se um dia tem fim, não sei, né? Talvez não tenha, ou enfim, a gente vai progredir, né, para sempre. Eu ainda não consigo, né, entender essa parte, mas eu acho que a principal diferença seria essa, de que a gente tem uma evolução para chegar lá, né? E aí ele fala uma coisa que a gente, por exemplo, quando alguém morre, né? Aí diz assim, ô bichinho, fulaninho morreu. Parece que virou anjo, né? Do momento que morreu, passou, né? Foi, sei lá, podia ter sido Hitler. Quando morreu, eita, ô bichinho, tanta coisa boa fez na Terra, né? Enfim, parece que virou uma chave somente porque morreu, né? E aí tem uma parte aqui que eu achei interessante do livro, é porque eu tô só com o PDF, mas ele diz assim, as impressões que o espírito causa na matéria, elas não, à medida que a gente vive aqui e quando a gente desencarna, elas são tão fortes que elas não conseguem se separar somente no momento do desencarne. As impressões que o espírito deixa, né, são, aliás, que a matéria deixa no espírito, elas são
tão fortes que não é no momento do desencarne que isso vai acabar, né? Obviamente, né? E aí por isso a gente não vira anjo quando a gente desencarna, né? Ou quando a gente, enfim, quando passa. E aí eu acho que é essa, na minha visão, né? O que eu achei, que é justamente isso, que a gente não dá saltos, né? Assim É. como. E é por isso que essas impressões nos levam ao céu, Uma ao dúvida, inferno, né? uma O dúvida inferno que não eu tenho. regula. Tereza aí, ó. Sim, em alguns centros que eu já fiz tratamentos, aí diz assim, peça a seu anjo da guarda, amigo e protetor de todas as horas, que lhe ajude, lhe auxilie. Aí eles colocam esse anjo da guarda na doutrina espírita, né? Ele, quando usa esse termo, se refere ao mentor espiritual? Ou guia espiritual? É o guia, né? Porque não diz isso, né? Não tem essa... Colocam o anjo da guarda na doutrina espírita, né? Aí o anjo da guarda se classifica como o guia, né? É a mesma coisa. Que é o mentor, né? Também, né? O mentor. É um guia, né? O mentor é diferente. É. O mentor se relaciona com o trabalho, né? Ao trabalho que você desenvolve, por exemplo, numa casa espírita, existe um mentor do trabalho, ou um mentor Não, mas tem das o pessoas. seu mentor também, né? Aí é o guia, né? É o guia, Quando né? não é isso? É a mesma coisa que o... Não. É, eu até Você está no trabalho de passe, né? Você tem, do mesmo jeito que tem uma equipe material, existe uma equipe espiritual, certo? Aí vai ter pessoas que vão, espíritos que vão se afinar mais com um e mais com outros. E aí toda vez que você for trabalhar, geralmente aquele espírito que também trabalha na casa, naquele trabalho de passe, vai trabalhar com você. Aí a gente chama isso de mentor. É aquele que se assemelha mais próximo a você durante um trabalho, mas você vai descer para a doutrinação. Esse espírito não trabalha na doutrinação, tem outro que está ali próximo de você também. Aí pode ser o mentor que trabalha com você no trabalho de doutrinação. Isso para vários trabalhos. O guia é aquele que é responsável por guiar você na sua caminhada. Mas existem espíritos que lhes auxiliam e a gente chama de mentor. Essa confusão do anjo da guarda é porque a gente ainda é muito católico, né? Então a gente traz muito termo do catolicismo para cá, né? Nos ajuda a santidade. Os anjos guardiães, É o mentor. ele diz aqui que os anjos guardiães que acompanham cada um de nós, velando por nossa segurança e nossa santificação. Não é? Aí que você estava dizendo o quê? Progresso. A própria doutrina católica, nessa frasezinha, está dizendo que a gente santificar o que é, progredir, é ficar perfeito. Então, a própria doutrina católica está dizendo que nós vamos nos santificar. Os anjos vão nos ajudar. Veja a contradição. Ela diz que a gente não progride, mas na própria frase, os anjos guardiões estão ajudando o ser humano a se santificar, a crescer, evoluir, ficar perfeito. É porque elas não consideram a reencarnação, né, cara? Aí não tem como a gente ser perfeito. Numa encarnação só. Como vocês me falaram, a gente morreu, vai ter lá todo aquele processo e desse processo a gente vai voltar, né? E foi o que a gente falou, né? Aí tem os dois milagres, né? Que é justamente dos mortos, eles voltarem conforme morreram, né? E para aqueles que foram bons, eles voltam com a saúde total. Então, nós nunca chegaríamos a anjos dessa forma. Porque misericórdia, né? Só Jesus na causa. E eu estava pensando assim, porque como ele fala aqui, os anjos, arcanjos, eles estão naquela primeira ordem. Nós entendemos os espíritos de primeira ordem como aqueles espíritos que estão no topo, vamos dizer assim. Só que tem uma outra questão. A gente sabe que nós temos os mentores e nossos guias de acordo com a nossa evolução que nós podemos ter. Então, um espírito puro mesmo, será que seria que ele teria condição de ter um? Eu acredito que nessa Os espíritos não. puros, a gente chama de espíritos crísticos, né? São É. espíritos responsáveis por governar, talvez, um planeta, um universo. E tem muito disso. Né? Se a gente for estudar e aprofundar outro, é porque a gente ainda é muito restrito ao planeta Terra. Né? O ser humano vai se universalizar, vai fazer contato com outras civilizações, aí vai ver que não é só espírito que cuida da gente ou do planeta Terra, é de um todo, né? De um todo, e é muito profundo. Aí a gente vai ter uma percepção diferente para espíritos de primeira ordem. É. Comandos, não é? Oi? Vai falar? Os comandos. Eu, numa certa vez, eu tava numa doutrinação e o espírito me perguntou, uma entidade perguntou,
Jesus ainda está aprendendo? E eu fiquei achando isso. Está. Jesus ainda continua aprendendo. E a gente nunca vai parar de aprender. Porque um dia, se eu souber tudo, ou aprender tudo, eu me equiparo a Deus. E eu nunca, o espírito nenhum vai se equiparar a Deus. Jesus continua aprendendo. Ele sabe muito, 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 mas ele está aprendendo. Então, o aprendizado é eterno. Eu acho que eu respondi certo. Eu não saberia responder, eu ficaria na. Eu fui pela lógica, né? Eu acreditei nisso, né? E se eu souber tudo, eu sou igual. A gente nunca vai ficar igual a Deus. Porque se a gente ficar igual a Deus, a gente vai se equiparar a Ele, não pode. Quer falar? Não. Hoje. Não, é besteira, porque minha cabeça confunde. Eu disse, é eterno, que o Ricardo falou, o aprendizado é eterno. Aí eu disse, é eterno ou é infinito? É verdade. Aí Bruno disse, não tá bom essa discussão não, porque senão a gente não vai finalizar, né? A gente confunde eternidade com imortalidade, né? Eternidade tem começo, meio e fim, imortalidade não tem fim. Só que isso é muito confuso, porque É muito confuso, a é gente muito confuso. tudo pra gente ainda é o seguinte, começo, meio. Porque a gente não consegue tempo. conceber uma coisa sem começo, né? É porque a gente está na dimensão do tempo. Quando a gente está nessa dimensão, a gente vai. É muito complexo. Tem que ver de outra dimensão para explicar a gente. A gente escuta muito, né? O espírito é eterno. Ele não é eterno. É imortal. Ele é imortal. Porque nós tivemos um começo. Só quem é eterno é Deus, porque nunca teve começo, né? Aí ele escuta muito isso em palestra e tudo, e fica essa dúvida que realmente não vai levar a nada. Isso não vai acrescentar muito, não, mas é bom a gente conversar, porque esse erro é um erro de esquecer. Por exemplo, Jesus Cristo hoje, ele é um espírito co-criador. Ele também cria. E aí? Hoje, o orbe planetário que Jesus Cristo começou a sua caminhada já se extinguiu faz tempo. A matéria pela qual foi criada. E aí, como é que a gente É porque entende aquilo é tão isso? complexo pra gente ainda, né? Fazer outra pergunta. Então, O espírito, cada espírito, por exemplo, a gente estava debatendo isso, eu estava debatendo com o Lúcia, acho que foi umas 2 semanas atrás. Cada espírito, por exemplo, a gente pega a nossa matériazinha, a gente aprende assim, né? Tem lá o fluido cósmico universal, que ele vai formando os universos e os planetas, e para cada planeta vai ter lá uma matériazinha que a gente se veste, né? E quando a gente vai para outro planeta, como é que a gente faz? Quando a gente vai para outro planeta, a gente vai se revestir da outra matéria. da outra matéria. É como tirar de roupa, tirar a roupa. Se a gente tirar a roupa daqui, vai sobrar o quê? O espírito. Mas a própria doutrina do espírito diz que o espírito nunca se dissocia da matéria. Então, como é que é essa troca? Eu acho que ele foi uma mudança, né? Como, digamos que o perispírito seja um líquido, eu tiro um líquido e boto outro. Né? Mas se tirar um líquido, você vai ficar pelado. Sim, não estou entendendo. Mas a medida que sai um, entra outro. É vibração. A gente faz essa questão de entendimento da gente pegar aquilo, a matéria é uma para todos, é vibração que purifica. Aí existe um processo de preparação para que a gente seja degradado. Por exemplo, aqui agora estou falando. Existe esse processo em que a gente vai ser levado e a gente vai passar por um processo de transição para se adaptar àquela terra e seguir. O que foi, moleque? Mas assim, acaba sendo difícil. Ele fala que, assim, na verdade acho que acaba sendo um pouco complexo porque a gente quer comparar com algo que a gente conhece, né? Essas coisas são coisas que a gente não tem domínio, né? A gente, por exemplo, não tem o domínio sobre a dimensão tempo. Pra gente, o tempo precisa ter um início, né? Eu tenho uma hora de fazer isso. Eu nasci, então eu tive um início ali, né? Por mais que a gente não acredite, enfim, seja um mundo materialista, mas a gente acha que tudo tem um início, um meio e um fim. O fim, a gente talvez até consiga compreender que não tem, talvez. Mas o início é difícil, porque a gente fica querendo comparar com tudo que a gente conhece. E a gente não conhece quase nada, né?
Ele fala aqui em uma das partes que as imagens que vêm à nossa cabeça são comparações que a gente faz com as coisas que a gente conhece, né? Mas e talvez em nada se assemelhem à realidade, né? Enfim, é o que a gente. E outro questionamento, vocês nunca se questionaram, eu me questionei. Por que alguns espíritos são criados antes de outros? Questionei também, porque Jesus foi criado antes de mim. Sim. Mas Mas o que... E será que não foram criados? criar todo mundo uma vez. Segundo a doutrina espírita, a criação nunca cessa. Então, Tá sempre criando espíritos. por que não? Por exemplo, sim, então, mas por que, por exemplo, a gente foi criado antes dos espíritos que estão aqui, ó? Por que não? Ou depois Questão de Jesus. trabalho e evolução e a gente vai, não é não? Parece uma pergunta minha. Ô Bruno, mas vê só. Doutorinha. Você jogou. Vê só, Bruno. A gente fica imaginando assim, ponto. Nós temos o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. Mas nós sabemos que tem mundos que são abaixo da escala evolutiva do nosso mundo. Então, aqueles espíritos que estão naquele mundo, eles vão evoluir para chegar no nosso. Mas tem outros planetas que estão menos evoluídos que aqueles. Ou seja, então eu penso Mas assim. isso no início, né? Aí eu penso, Deus pode estar falando besteira, mas Deus pode estar assim, criar seres no começo, mas nós já estamos evoluídos em relação àquela criação que está começando. Talvez seja isso. Você vai ser o Jesus do planeta trilhão. Você vai ser o Jesus de lá. Porque vê só, se um planeta em formação, se nós chegássemos a esse planeta que está em formação, nós seríamos deuses para aqueles seres, Sim. não é? Está colocando problema da questão. Entendeu? Quando a gente dominar a dimensão tempo, aí a gente vai resolver. Exato, a própria Gênesis fala disso, né? Quando a gente conseguir transcender essa dimensão tempo, Bruno, o que é dimensão tempo? Por exemplo, a gente vive em 3 dimensões. Você pode dar um pulinho para cima, você pode andar para frente e andar para o lado. Mais do que isso a gente não faz. O tempo é uma dimensão assim. Só que a gente não domina o tempo só passa para frente. É isso que complica para a gente entender. E eu acho interessante, me lembro de uma coisa. A gente... Olha, eu acho que vê o que o Iana falou. Iana falou que nós não estamos ligados. Não. Sabe o que eu entendi? Na Gênesis, ele não diz? Se você estiver em cima de uma colina, e olhando... A Gênesis. Kardec. Olhando uma estrada longa e tiver alguém caminhando nessa estrada e você não é capaz de dizer, olha, em tal ponto você vai encontrar um alagamento, em tal ponto tem um ladrão, em tal ponto não sei o quê, significa que eu estou indo para o futuro e voltando para contar para a pessoa? Não. Significa que eu estou num patamar onde eu consigo enxergar tudo. Eu acho que é isso que é o tempo, não é? Mas não entra na cabeça. Não. Aí a discussão. Eu achei uma explicação muito interessante de Carl Sagan. Sim. Onde ele diz, muito antigo, do tempo de Ricardo, onde ele diz ele diz que eram amigos íntimos. Ele diz assim, se você está numa dimensão plana, não é? Então, você só tem o risco, né? Para um lado, para o outro. Né? Então, chega um outro ser ali, uma terceira dimensão, não é isso? Ele bota a segunda primeiro. Primeiro você tem só uma linha, que é uma dimensão. Você consegue para frente e para trás. Aí depois ele bota a segunda dimensão, que é a linha perpendicular a ela. Aí você vai para frente, para trás e para lá para o outro. Depois ele coloca a dimensão terceira. Que é chega uma pessoa, né? Que é o que a gente Ele diz que é um ET que chegou ali, um Aí, Deus. no início do século XX, foi adicionado para a nossa mente a percepção de uma quarta dimensão, teoria da relatividade. Exemplo, Ricardo e Micheline saíram para o cinema para namorar. Só que eles ainda Ricardo tem que deixar a Micheline em casa antes de meia-noite, porque senão o pai de Micheline não. Vai dizer, ó, Ricardo, pula. Como é que passa o tempo para Ricardo aí? Assim, ó, muito rápido. Mas Ricardo vai ter que prestar conta aqui até meia-noite.
Ah, não, isso vai passar rápido também. É só ver a outra visão, o pai do Michelin, para o pai do Michelin. Exato. Por exemplo, Ricardo sai às 8, Ricardo sai às 8 e ele tem que entregar à meia-noite, são 4 horas. Para Ricardo, talvez passou 1 minuto, porque aquilo é maravilhoso. Para o pai de Ricardo, de Michelin, aquilo passou 4 anos. Essa percepção de tempo, que para a gente ainda é difícil entender, ela é real quando a gente trabalha em questão de matéria. Não vou entrar nisso, não, que é muito complicado. Porque existem outras coisas que, por exemplo, o astronauta, quando vai para a Lua, já fizeram uma medição, né, se aí a probabilidade é um estudo bem, bem profundo. Por exemplo, quando ele volta, o corpo dele não está tão velho como ele deveria estar. Né? Porque quanto mais próximo do centro de gravidade, maior é a influência da matéria, então o tempo passa teoricamente mais devagar. E quanto também mais rápido eu tiver, o tempo para mim passa bem menos. Se eu atingir a velocidade da luz, não existe tempo. Deixa eu ver se eu entendi o que você estava falando. Mais distante do plano físico, do planeta Terra, Isso. ele iria diminuir o tempo de envelhecimento dele, é isso? Quem fala para a gente isso é o Lucas aqui. Na próxima dimensão, lá está Inácio Ferreira, Odilon Fernandes e André Luiz. Esses três, eles falam exatamente sobre a diferença de tempo. O tic-tac é o mesmo, mas, por exemplo, passa 6 anos na Terra, 1 ano em nosso lar, 2 minutos numa dimensão adjacente superior. E eu estava pensando que esse negócio do tempo por exemplo, assim, na mediúnica tem aquele reloginho que tem ali. Então todo mundo sabe a hora que Mas começa aí a a gente está mediúnica. trabalhando em relação à Terra. Hã? A gente está trabalhando em relação à Terra. O que a gente pode associar é assim, por exemplo, espíritos que chegam, isso é muito comum. E quando a gente perceber isso, a gente vai doutrinar muito melhor. Por exemplo, o espírito chega assim, minha família me esqueceu. Por quê? Porque para ele, por exemplo, passou 6 meses, 1 mês. Para a gente já passou 1 ano. Entende? Então a percepção de tempo sendo diferente, tu vai dizer assim, pô, minha família não me ama, eu morri semana passada, mas para a gente já passou 6 meses. É muito comum. Entende? Isso é muito comum. Se a gente entende essa percepção, aí vai dizer assim, Bruno, mas isso é muito complicado, isso é coisa para cientista. Não é. Isso é coisa para a gente aqui poder entender e se relacionar melhor com os espíritos. Entende? Isso vai também para quanto tempo a gente deve, né, por exemplo, estar sempre emitindo preces boas para os espíritos que desencarnaram agora há pouco recentemente. Né? Então, assim, eu fiz um cálculo, claro que isso é bem meu, né? Minha mãe desencarnou em 2006. Faz quantos anos? 13 não, 17, né? 23, 17. Divide por 6. Faz pouco mais de 2 anos para ela. Se ela estiver numa colônia perto de nosso lar. No mesmo nível. Agora, brincadeiras à parte. Gente, eu estou tomando como parâmetro a teoria da relatividade de Einstein e estou pegando um livro que eu confio, certo? Então é fé, tá? Eu tomo como diferença de tempo a ciência e essa questão de passar tempo na próxima dimensão. Aí temos lá Inácio Ferreira, Carlos Bacelli. Quem quiser ler, eu empresto o livro. Mas, por favor, devolvam, porque eu emprestei um livro meu que eu estou atrás dele. Então, assim... Tá não. Aí, por exemplo, se minha mãe tiver numa cidade espiritual de elevação, certo? Porque tudo dessa elevação vai ter questão de velocidade, interferência da matéria, tem um monte de coisa, né? Para mim, passou 17 anos que ela desencarnou. Para ela, não passou, acho que passou aproximadamente 2 anos e meio. Então, veja a percepção, né? Há 2 anos e meio depois do desencarne dela, como eu estava em relação a isso, né? Então, a gente começa a ter essa percepção do tempo, a gente começa a trabalhar melhor a relação da gente com os espíritos aqui. E a gente trabalha com o espírito obsessor. Obsessor não, tá? Espírito mais grosseiro, como nós. Que eles não conseguem também, muitas vezes, perceber essa situação. Tem espíritos desencarnados que não entendem que é preciso reencarnar, que eles não acreditam na reencarnação. Até porque não é todo espírito que é espírita. É comum mesmo na doutrinação. Por exemplo, a gente, como médium, né? Por exemplo, vinha algum irmão que alguma entidade que, enfim, desencarnou, sei lá, na época da Segunda Guerra, né? E ainda, né? Enfim, alguns, né? Com as percepções, enfim, com as sensações de que foi há pouco tempo. O tempo tá na trincheira, às vezes. Tá escondido na eita. trincheira das balas. Isso. Das bombas. Enfim, diversos milhões de exemplos que cada um, né, que participa
ou que já participou alguma vez, pode dar, enfim, que já viu, né? A percepção, a dimensão tempo é uma coisa que a gente ainda precisa compreender, né? Mas é como o Bruno disse, é para agora, né? Só que às vezes a gente não consegue nem entender o que é um anjo, meu Deus, né? Imagina o tempo, né? O que é muito difícil. Não é mais a gente passar um dia sem relógio no mundo todo. A Oxi. gente conseguiria viver sem um relógio? Não. A gente é escravo desse negócio. Olha, eu me lembro que uma vez Orlando aí fez o seguinte, porque todo mundo, quando vai para a mediúnica, todo mundo olha pro relógio, 8h30 está começando a mediúnica, e sabe que mais ou menos 9h20, 9h30 está terminando. Aí uma vez Orlando pegou, tirou o relógio. Eu senti uma agonia tão grande. Porque você fica naquela, que horas falta? Quantos minutos faltam para terminar? É uma agonia. Porque a gente está acostumado com o tempo nosso, né? Termina e começa, né? Mas obrigado a todos vocês. Eu vou dizer particularmente algo para vocês. Às vezes, quem está aqui na frente, às vezes você sente quando a aula foi bacana, foi boa. Se eu fosse dar uma nota para mim hoje, eu daria 6,5 perto por 7. Porque eu achei que a aula que eu dei a semana passada, eu achei melhor. Não estou dizendo que a aula foi ruim, não. Mas, sei lá, mas eu senti que a aula da semana passada foi melhor. Hoje eu senti que foi boa. Eu até agradeço a ajuda de vocês, porque faltou talvez mais coisa para eu pesquisar, não sei, mas... Semana que vem você faz. Porque a semana que vem eu acho que vai ser bem melhor, porque vai ser sobre doutrina espírita, a visão que tem em relação aos anjos, então eu acho que você vai mais forte, vai ser melhor, né? Vamos estudar. Vamos. E eu deveria ter pegado como auxiliar Michelina e Ricardo, porque foi eles que trabalharam na igreja todinha. Tudo certinho. Dogma é muito bom. É. É porque não dá tempo, é muita coisa. Os dogmas da igreja católica. Não faça o que Bruno disse, não, viu? Não tira o relógio, não. Quem quiser voltar. Isso só mostra que a gente não trabalha por amor. Porque se a gente trabalhasse por amor, ninguém estava preocupado com o relógio. Eu tô brincando, porque eu também olho o relógio. O único que deveria olhar o relógio é o dirigente. O dirigente, só o dirigente. Confiar no dirigente. Ele que fica ali, né? O resto a gente deveria se aprofundar. Mas isso é verdade. Não, é verdade. Você é o dirigente, né? Para coordenar. E a gente devia simplesmente mergulhar. Por exemplo, tem vezes, eu também olho direto, mas tem vezes que o trabalho é tão bom que você olha e fala, Eita, Passou já rápido. foi. a gente deveria tentar entrar nessa atividade sempre dessa forma. É verdade. Mas a gente não consegue ainda. Enfim, gente, vamos agradecer. Obrigado, Cid Clay, por se dispor a estar aqui na frente, porque, né, não é fácil sempre a gente, né, parar para estudar e ler, enfim. Mas vamos embora também agradecer a Lodec Espiritual por mais um auxílio e vamos pedir a Micheline que faça a prece para que nosso trabalho seja finalizado na noite de hoje. Mestre amado Jesus, irmãos que nos acompanham nesses estudos, estamos aqui mais uma vez agradecidos pelas orientações, pelo aprendizado. Possamos todos nós ter mais essa vontade de aprender e entender que está em nossas mãos essa oportunidade de aprendizado. Nos ajuda, Senhor, nesse entendimento, para que a gente possa também dividir uns com os outros as nossas experiências, a nossa visão do mundo, entender o que os Espíritos vieram para nos ensinar, para nos esclarecer, descortinar tantas informações necessárias para o desenvolvimento da humanidade. Nos ajuda, Senhor, a sempre ter paciência, tolerância uns com os outros, nesse aprendizado de cada dia. Entender que não é fácil nós ultrapassarmos as nossas limitações, a entender, a aprender e dividir. Ajuda-nos, Senhor, também
amor devemos ter para com os nossos semelhantes. Verificamos ao nosso redor o sofrimento, precisando de ajuda, de socorro, possamos ser a tua ferramenta, Senhor, e a paz de você. Possamos todos ir aos nossos lares, com paz de Deus e amor. Assim seja. Joguei do amigo.